Olá, boa noite. Meu nome é Isabela Meneguzzi, sou aluna do curso de Sistemas de Informação e essa é a apresentação final da minha monografia. O tema da minha monografia é o relacionamento entre arborização urbana e indicadores socioeconômicos em Belo Horizonte. Este trabalho teve como objetivo analisar a localização geográfica das árvores urbanas e alguns indicadores socioeconômicos da cidade de Belo Horizonte. A partir desses dados, buscou-se identificar se existe um relacionamento entre a arborização e os indicadores socioeconômicos. Para compor esse trabalho, foi utilizada uma base de dados de 300 mil árvores catalogadas em Belo Horizonte. Foi utilizado os dados socioeconômicos do último censo demográfico do IBGE. Também foi utilizado os dados de vilas e favelas de Belo Horizonte, extraídos do BH-MAP, e os dados das unidades de desenvolvimento humano foram retirados do Atlas para Desenvolvimento Humano do Brasil. As ferramentas utilizadas. Nesse trabalho foi utilizado o QGIS para a criação e edição dos mapas, e além disso foi utilizada a linguagem Python no ambiente de programação Jupyter Notebook para fazer o processo de análise dos dados. Nele foi utilizado duas bibliotecas, o Pandas e o GeoPandas. Os resultados que eu obtive neste trabalho. Os dados socioeconômicos de Belo Horizonte e os dados das árvores, eles foram retirados de duas bases de dados distintas. Sendo assim, para extrair a informação de quantas árvores existem em cada uma das UDHs, foi preciso realizar uma análise espacial entre os polígonos, que representam as UDHs, e os pontos das árvores. Isso foi feito por meio de uma operação de junção espacial nativa da Biblioteca GeoPandas. A partir dessa análise, foi possível realizar uma operação de agregação para contar quantos pontos estão contidos em cada um dos polígonos, e assim gerar um novo data frame com o quantitativo das árvores em cada uma das UDHs. Então, nessa tabela aqui, nós vemos as 10 UDHs que mais possuem árvores em Belo Horizonte, e aqui nós temos essa coluna CAUT, que representa a quantidade de árvores, e escolaridade, que representa o índice de escolaridade, e DHM, que representa o Índice de Desenvolvimento Humano, e RDPC, que é a renda média per capita. Então, aqui a gente consegue perceber que as 10 UDHs que mais possuem árvores, elas também são UDHs que têm índice de desenvolvimento socioeconômico altos. Vamos tomar, por exemplo, a renda média per capita. Todas essas UDHs têm renda média per capita acima dos R$ 1.000. Se a gente fazer uma comparação com a renda média per capita de todas as UDHs, nós temos aqui que apenas 22,8% das UDHs possuem renda média per capita acima de R$ 1.000. Em seguida, foi proposto verificar a correlação de Spearman entre a quantidade de árvores, a renda média per capita, o índice de desenvolvimento humano e o índice de escolaridade. Então, nessa tabela aqui, nós temos o resultado do coeficiente e o resultado dessa correlação, e a gente consegue perceber que o coeficiente de correlação entre os índices de desenvolvimento socioeconômico, eles são extremamente altos, todos acima do 0,9. E o coeficiente de correlação entre a quantidade de árvores e os índices socioeconômicos, eles são altos, acima do 0,7. Em seguida, foi proposto a realização de visualização, utilizando os 3 índices socioeconômicos e um mapa de pontos de densidade. Então, nesse mapa aqui, à direita, ele foi construído fazendo a sobreposição entre a renda média per capita, que é esse mapa mais ao fundo, mais transparente, e essa mancha representa o mapa de pontos de densidade das árvores de Belo Horizonte, onde nós temos que, quanto mais avermelhado, representa uma concentração maior de pontos, ou seja, uma concentração maior de árvores. Então, aqui a gente consegue perceber que regiões que têm renda média per capita alta, elas também possuem uma maior quantidade de pontos, uma maior quantidade de árvores. Essa segunda visualização proposta, ela foi construída sobrepondo os dados de vilas e favelas, que é esse eixurado cinza, e os dados de índice de desenvolvimento humano, que é o azul, e a mancha com os dados dos mapas de pontos de densidade. Aqui a gente consegue observar que as regiões marcadas como vilas e favelas, elas são regiões que possuem poucas árvores, além de estarem situadas em locais com índice de desenvolvimento humano mais baixo. Então, conforme foi demonstrado nas sessões de resultados, a gente pode perceber que existe sim uma correlação entre os índices socioeconômicos e a quantidade de árvores. E podemos observar que regiões que possuem índice de desenvolvimento socioeconômico mais alto tendem a ser regiões mais arborizadas. Obrigada.